Existe um lugar, em muitas cidades do interior do Brasil, que ninguém ousa mencionar em voz alta depois que o sol se põe. Um lugar que parece esquecido pelo tempo, onde o vento passa diferente, onde os cachorros se recusam a entrar e onde moradores dizem ouvir algo que não deveria mais existir. Uma casa antiga do muros rachados, janelas quebradas e portas que rangem mesmo quando não há ninguém por perto. Durante o dia, ela parece apenas mais uma construção abandonada. Mas quando a noite chega, tudo muda. E é nesse momento que começam os sons. Moradores que vivem próximos contam que, por volta da meia-noite, um choro baixo começa a ecoar lá de dentro. Não é um barulho constante, é um lamento, um som que parece vir do fundo de alguém que perdeu tudo. Um choro feminino, fraco no começo, mas que vai ficando mais intenso conforme as horas passam. Muitos dizem que tentaram ignorar. No início, pensaram que fosse o vento passando pelas frestas. Outros acreditaram ser algum animal preso. Mas o som era humano demais. Uma senhora que mora na rua há mais de 40 anos conta que, certa madrugada, acordou com um barulho muito mais alto que o normal. Era como se alguém estivesse chorando, bem perto da janela dela. Ao abrir a cortina, não viu ninguém na rua, mas o choro continuava, e parecia vir exatamente da casa abandonada. Na manhã seguinte, ela comentou com um vizinho. Foi quando descobriu que não era a única a ouvir. Um homem que trabalhava como vigia noturno contou que várias vezes, ao passar na frente do local, sentia uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Em uma dessas noites, ele parou por alguns segundos, em frente ao portão, enferrujado. Foi quando ouviu claramente uma voz de mulher chorando e repetindo algo que ele não conseguiu entender. Ele se afastou rapidamente e nunca mais quis fazer aquele caminho sozinho. A casa tem uma história que muitos preferem não relembrar. Dizem que décadas atrás, uma família viveu ali, um casal e uma menina pequena. A menina era conhecida por brincar no quintal e conversar com todos na rua. Era uma criança alegre, que corria de um lado para o outro com um vestido claro e os cabelos soltos ao vento. Mas algo aconteceu. Os relatos variam, e ninguém sabe exatamente o que é verdade. Alguns dizem que houve uma tragédia dentro daquela casa. Outros falam de uma doença repentina. Há quem diga que a mãe enlouqueceu depois de perder a filha e nunca mais foi vista. O fato é que depois de certo dia, a casa foi completamente abandonada. Ninguém mais entrou. Ninguém mais saiu. Com o passar dos anos, o mato cresceu, o portão enferrujou e o silêncio tomou conta. Mas o silêncio nunca foi completo. O choro começou a ser ouvido muitos anos depois. Adolescentes curiosos já tentaram entrar ali durante a noite. Alguns foram desafiados por amigos. Outros queriam gravar vídeos. Mas muitos voltaram assustados, dizendo que ouviram passos dentro da casa, mesmo estando sozinhos. Um rapaz contou que, ao atravessar o quintal, sentiu como se alguém tivesse passado correndo por trás dele. Quando virou, não havia ninguém. Mas, logo depois, ouviu o choro, bem perto, como se estivesse dentro de um dos quartos. Ele saiu correndo e nunca mais voltou. Há também relatos de pessoas que dizem ter visto uma luz fraca em uma das janelas no meio da madrugada, uma luz que aparece e desaparece, como se alguém estivesse andando lá dentro com uma vela. O mais estranho é que, segundo os moradores, não há eletricidade naquele lugar há décadas. Uma mulher que mora do outro lado da rua afirma que, certa noite, ouviu não apenas o choro, mas também o som de uma porta batendo forte. Ela pensou que alguém tivesse invadido a casa, mas, ao olhar pela janela, viu apenas a escuridão e sentiu um frio estranho que subiu pela espinha. Ela fechou tudo e rezou em silêncio. Com o tempo, a fama da casa se espalhou. Gente de outros bairros começou a ir até lá, apenas para olhar de longe. Alguns diziam sentir uma tristeza muito forte ao se aproximar. Outros relatavam dor de cabeça, tontura e uma sensação de aperto no peito, como se o lugar guardasse algo pesado, algo que não foi embora. Um antigo morador da rua contou que, muitos anos atrás, ouviu a história de que a mãe da menina passava noites inteiras chorando dentro da casa, depois da perda. Dizem que o som era tão doloroso que os vizinhos não conseguiam dormir.
Até hoje, quem passa por ali tarde da noite afirma ouvir o mesmo lamento, baixo, constante, triste, um som que parece vir de alguém que ainda está preso ali dentro, revivendo a mesma dor, noite após noite. Há quem diga que é apenas imaginação coletiva, que o vento faz barulho nas janelas quebradas, que a mente cria sons onde não existem, mas o número de relatos é grande demais para ser ignorado. Motoristas evitam passar devagar na frente da casa. Moradores preferem mudar de calçada, e as crianças da rua aprenderam desde cedo a não apontar, não brincar e não olhar por muito tempo para aquele lugar, porque dizem que se você parar e prestar atenção demais, o choro parece ficar mais alto, como se soubesse que você está ouvindo. E em algumas noites mais silenciosas, quando tudo parece parado e o vento quase não sopra, há quem jure ter ouvido algo além do choro, uma voz baixa, chamando. Se você gosta de histórias como essa, e quer conhecer outros mistérios sombrios e assustadores, me siga no canal, A Loira do Cemitério.